Saudações, internet! Na comunicação de hoje, o que eu quero falar é sobre a última apresentação que eu fiz no Cicusp, no Simpósio de Iniciação Científica, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, no último dia 31 de agosto de 2016. Eu quero fazer uma versão resumida para quem tem interesse ou não tenha conseguido ir lá ver. Então eu queria fazer essa versão mais resumida e depois eu faço uma versão maior, mais estendida sobre o meu trabalho. Pois bem, eu tive o apoio nessa iniciação científica da FAPESP e orientação da professora doutora Elaine Farias Veloso Irata. Ela transcorreu no último ano e o tema foi a distribuição espacial dos santuários de Atena em sítios gregos da Sicília arcaica. Então, a gente já percebe que dentro do mundo grego, esse mundo vasto, nós temos como recorte espacial a Sicília. Vez ou outra, a gente aludia à Grécia para fins de contextualização ou mesmo de comparação. Já no recorte espacial, a gente ficou entre os séculos VIII e o século V a.C. Sobre as etapas da pesquisa, se eu pudesse resumir em dois grandes movimentos, eu poderia falar que o primeiro deles foi a construção de um catálogo com todos os locais sagrados dedicados a Deus Atena na Sicília. E para isso, a gente usou um livro, o livro da Francesca Veronese, O Espaço e a Dimensão do Sagrado, Santuários Gregos e Território na Sicília Arcaica, de 2006. Ele está todo em italiano, não tem tradução para o nosso idioma ainda, infelizmente. E nele, a Francesca vai lá e cataloga, analisa, detalha todos os locais sagrados da Grécia, da Sicília Arcaica, desculpe. Não somente os de Atena, mas de todos os locais sagrados da Sicília Arcaica. Também usamos o banco de dados do Labeca, o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, lá do MAI. Esse banco de dados chama Nausito. O que a gente encontra no Nausito? Lá tem uma infinidade de informações, não só sobre as cidades gregas, não só sobre as apoiquias gregas na Sicília, mas também você vai encontrar lá informações sobre cidades de origem cartaginesa, de origem fenícia, e o banco de dados está sempre sendo alimentado, então ele está sempre crescendo. Outra coisa que a gente usou também do site do Labeca foi o glossário. Lá no glossário você vai encontrar os termos gregos transliterados, ou seja, não vai estar no alfabeto grego, vai estar no nosso alfabeto. E lá você vai encontrar indicações de como você pode escrever na sua pesquisa, no seu trabalho de escola, na sua aula. Então, se você coloca o termo grego em itálico ou não. E também vai ter o significado dos termos gregos, que nem sempre é uma coisa que a gente bate o olho e percebe o que é. Stenotopos, o que é? Não sei, está lá. Tudo isso você vai encontrar no site do Labeca. Se você jogar Labeca Mai no Google, você vai encontrar o site está muito bonitinho, acredito que seja feito em Flash, está muito bem feito. Um segundo movimento, aí sim, foi a análise dos dados, e para isso a gente usou a bibliografia, a previamente estipulada e a que foi aparecendo ao longo do caminho, indicação de professores, de colegas. Nós também usamos simpósios, informações de simpósios, oficinas, reuniões e colóquios, o que apareceu na universidade que pôde contribuir, nós fomos tentar acrescentar no trabalho. Pois bem, o que nós estamos chamando de polis aqui no trabalho? A polis, geralmente traduzida aí nos livros didáticos como cidade-estado, aqui nós temos que tomar um cuidado, porque quando a gente fala cidade, aqui no nosso contexto contemporâneo de 2016, a gente imagina um ambiente urbano, em contraposição ao rural. Mas na Grécia não era bem assim. Quando você fala polis, na cabeça do grego, ele não está pensando só a parte urbana dessa cidade. A cidade para ele também engloba a parte rural. Então a polis ela tem a parte urbana, que a gente vai chamar de haste, tem a parte rural de plantio, que a gente vai chamar de cora, mas também ela também engloba a necrópole, ela também abrange os bosques, ela também abrange as minas. Tudo que estivesse sobre esse certo domínio, sobre um certo domínio dessa unidade que a gente chama de polis. Então isso é polis no sentido mais amplo possível que a gente está usando aqui. Sobre a metodologia, coloquei um modelo de ficha aqui do meu catálogo. Então o primeiro termo lá em cima nós temos apoiquia. Deixa eu ajustar o microfone para ver se está ok. Pronto. O primeiro termo lá em cima é apoiquia. Apoiquia nada mais é o termo que os gregos usavam para designar essas fundações longe da Grécia Balcânica. Então, em vez de usar colônia, nós vamos estar usando
apoiquia, porque colônia é um termo já muito criticado, ele tem acepções que remetem ao século XVI, ao século XIX e que guardam certa dependência entre a colônia e a metrópole que não existia no mundo grego. Então preferimos usar o termo apoiquia, que está lá, esse termo foi transliterado do grego, está lá no glossário do Labeca e ele significa, grosso modo, casa longe de casa. Nós temos também a localização, contexto geomorfológico. Onde está esse local sagrado de Atena? Está no Planalto? Está na planície? Está na Acrópole, que é o ponto mais alto da cidade, da parte urbana da cidade? Localização contemporânea. Posição em relação à apoiquia. É urbano esse local sagrado? Está dentro da haste? Se estiver dentro da haste, a gente vai colocar urbano. Se ele estiver distante da muralha de 1 quilômetro, tanto para dentro quanto para fora, nós vamos chamar ele de suburbano. A Veronese fala que esse tipo de escala está ok, é coerente, porque no período arcaico não houve uma expansão considerável das muralhas. Então, esse 1 quilômetro para dentro ou para fora, se o local sagrado estiver ali, nesse intervalo, ele vai ser chamado de suburbano. E se ele estiver longe, distando da muralha mais de 1 quilômetro, aí sim nós vamos chamar ele de extra-urbano. Nós temos também a descrição, materiais e técnicas de construção, materiais votivos, que é importantíssimo para a gente, divindades titulares, quando a gente tem certeza de qual é a divindade titular daquele local e quando a gente tem apenas uma hipótese, mas embasada. Datação e a ordem de grandeza. A ordem de grandeza aqui eu quis dizer se o santuário tem estruturas monumentais ou não. Nesse próximo slide, eu coloquei duas plantas aqui de duas apoiquias gregas, Selinonte e Himera. Também são dois mapas lá do site do Labeca. Por que eu coloquei eles? Porque neles a gente consegue perceber, vamos olhar primeiro para o de Selinonte, o traçado urbanístico da cidade, o traçado das ruas da cidade, a grosso modo. Se a gente olhar aquele círculo ali, onde eu destaquei, tem dois retângulos dentro. Esses dois retângulos representam os templos. E quando a gente olha, a gente percebe que eles estão muito bem encaixadinhos na malha urbana de Selinonte. Eles estão respeitando uma certa lógica ortogonal ali. Então a gente pode dizer que há uma certa articulação entre o local sagrado e a malha urbanística de Selinonte. O que já não acontece quando a gente olhar para a Himera. Ali onde está aquele círculo, vocês conseguem ver pela tela do computador que tem dois retângulos ali também. Só que eles estão inclinadinhos. Eles estão desrespeitando, divergindo da lógica urbanística ali de Himera. Eles estão tortinhos. A lógica de Himera me parece bastante ortogonal, há bastante linhas horizontais com uma rua principal ali. Que a gente não vai usar por esses termos, tem um termo grego específico, mas eu não vou entrar em detalhes. Alguns pesquisadores defendem que os locais sagrados eles têm um respeito à malha urbanística da cidade. Isso acontece com frequência na Sicília, como Oscar Belvedere. Oscar Belvedere defende isso. Não é uma regra, mas a gente constatou em algumas das apoiquias que nós estudamos. Então eu destaco Siracusa, Casmene, Camarina, um dos locais de Gela, e nos dois locais sagrados dedicados a Atena em Selinonte, nós vamos ter esse respeito da construção ali, das estruturas sagradas, respeitando a malha urbanística da cidade. Bom, nesse próximo slide nós temos aqui o título Expansão Grega, Sicília. Estamos falando da Sicília, onde está a Sicília. Nós temos ali que a Sicília, nesse mapa colorido, eu não coloquei o mapa exatamente onde ela está, grandona, para a gente perceber no mapa da Europa. Mas eu já digo a vocês que ela está no sul da Itália, bem na frente da bota, bem na frente do bico da bota. Parece que a Itália vai chutar a Sicília a qualquer momento. Ali nesse mapa colorido, a gente percebe que tem um monte de setinhos, um monte de pontinhos. Cada pontinho daquele é uma apoiquia grega na Sicília, é uma fundação grega na Sicília. Com exceção daqueles dois que estão no extremo ocidente, que se eu não me engano é Motia e Lilibeu, que são comunidades de origem cartaginesa, fenícia. Tem um lastro ali, fenício. O resto, todas são apoiquias gregas. No outro mapa ali, no mapa que não está colorido, eu evidenciei as apoiquias gregas que possuem locais sagrados dedicados a Deus Atena. Então nós temos ali 7. Sobre o século VIII, que eu acho interessante a gente falar, às vezes eles colocam o século VIII como o século do Renascimento grego, nananã. Não necessariamente o século VIII foi isso.
Ele não foi um epifenômeno, uma coisa que surgiu do nada. E também esse termo renascimento grego é um termo problemático, porque pressupõe que tinha uma coisa morta e não estava morto. A Idade do Ferro, ela era bastante rica. Aconteceu um monte de coisa, não sumiu todo mundo na Idade do Ferro na Grécia. Mas eu acredito que esse ressurgimento que eles falam, eles estão querendo dizer muito mais dando a importância à escrita. Porque a escrita teve um reflorescimento, um ressurgimento aí sim no século VIII. Ela voltou a ser usada com mais frequência. Tanto é que a gente coloca no século VIII a difusão dos poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia, e dos trabalhos e os dias e a teogonia de Hesíodo. Então, o século VIII, eu entendo ele como culminar de processos que já haviam sido iniciados em momentos anteriores da história da Grécia. Outra coisa interessante do século VIII foi a organização da falange hoplita, que eu não vou entrar em detalhes aqui. O advento do templo também foi muito importante. Isso sim nos interessa aqui, daqui a pouco eu vou falar. E a expansão grega e a formação da polis. Esse último termo está no slide junto, não ingenuamente, porque alguns autores, o Monedeiro, o Woodhead, eles defendem que a própria formação da polis na Grécia Balcânica, ela foi muito favorecida por esse processo de expansão grega, que aqui também não estou chamando de colonização. Por quê? A polis em processo de unidade, de unificação, se é que podemos chamar esse termo, mas de consolidação, ela tinha alguns problemas. Eu vou destacar dois. Conflitos entre grupos dirigentes, pelo poder, lógico, e a falta de terras. Algumas polis resolveram esses problemas incentivando essas pessoas que não tiveram a preponderância ali do poder a emigrarem, se pensarmos na ideia de hoje, ou a migrarem dentro desse mundo grego para outro local, para longe daquela polis ali. Então, eles incentivavam a fundação de apoiquias. E assim, mandando esses elementos que estavam dando problema naquela polis, a polis poderia se organizar melhor. O Finlay chama esse processo de expansão grega de válvula de segurança da polis. Não significa que foi uma regra. Nem toda a polis fundou apoiquias, mas esses autores veem essa ligação entre esses dois processos. Mas vamos pensar agora o que a gente vai encontrar nesse espaço grego, nesse espaço sagrado grego. Vamos falar um pouquinho das estruturas então do espaço sagrado. A primeira delas, e uma das mais importantes, é o altar. O altar ele é o elemento essencial da atividade religiosa grega. É ele, em Homero, que define a sacralidade do local, do espaço. E ele podia ser de formas bastante variadas. Ele podia ser um bloco monolítico, e aí ele podia, sei lá, ter 1 metro de comprimento ou 20 metros de comprimento, monumental. Ele podia ser formado por blocos, inclusive ter degraus, e ele podia também ser, pasmem, o amontoado de ossos e cinzas dos animais que foram sacrificados. Então, se sacrificava um boizinho, punha fogo, pronto, ficava ali os ossos e as cinzas do animal. Outra pessoa vinha, sacrificava, punha fogo, pronto, ficava ali aquele amontoado de cinzas e ossos. Isso também era um altar, acreditem. E quanto à forma dele, ele podia ser retangular, aí muito mais ligado às divindades olímpicas, né? Cito Atena, a nossa Atena, Zeus, Apolo. Ou ele podia ser num formato quadrado ou redondo com um furo, um orifício central. E aí esse orifício central ele teria uma funcionalidade na hora da ação ritual. Depois que o sacerdote sacrificasse o animal, esse sangue escorreria por esse orifício e chegaria ao solo. Então, esses dois tipos de formato, o quadrado e o circular com o furo no centro, eles estariam muito mais ligados a que tipo de divindades? As quitônicas, as telúricas. Por exemplo, Deméter, Coré, eventualmente Hades. Então, quando esse sangue escorresse pelo orifício, ele chegaria, na cabeça do grego, às divindades quitônicas. Uma outra estrutura importante é o templo. O templo ele foi um advento também do século VIII, como a gente já falou. Existe um certo debate se os santuários já existiam antes do século VIII. A Inwood vai falar que sim, o de Polignac vai falar que não. Mas quanto ao templo, o pessoal tem um certo consenso, eles meio que concordam que foi um advento do século VIII.
E ele representou muito mais essa solução arquitetônica para abrigar, para proteger a imagem de culto, do que propriamente uma mudança no ritual. A atividade religiosa grega ela continua acontecendo do lado de fora do templo, ali no altar. O devoto não entrava no templo, isso é bom frisar. Só quem podia trafegar ali era o sacerdote. E o templo tem alguns autores que defendem, o Marinatos defende, a professora Irata concorda, que algumas estruturas do templo podem ter sido inspiradas fora da Grécia. Pode ter sido uma inspiração vinda de fora. Por exemplo, tanto as técnicas construtivas quanto as estruturas podem ter sido uma inspiração do Egito, um lugar bacana pra caramba para estudar, que eu sou apenas um diletante amador. Mas voltando aqui, sobre o Oriente Médio, que também pode ter influenciado esse templo grego, quanto à questão tripartite. E o que é essa questão tripartite, Felipe? A questão tripartite é a seguinte: o altar, a imagem de culto e o têmeno. E o que é o têmeno? O têmeno é a área sagrada. Essa área sagrada, que na cabeça do grego, essa área sagrada está descolada do profano e ela é dedicada a um deus ou a um herói. Nesse próximo slide nós temos duas figuras, duas imagens também que eu tirei lá do site do Labeca. Uma delas é a reconstituição do templo de Atena em Siracusa, o Atenaion, que a gente chama de Atenaion. E a outra imagem é o Templo da Concórdia, que foi construído no século V a.C. e ele está em Agrigento, que também é uma apoiquia grega lá na Sicília. Agrigento também está na Sicília. Por que eu trouxe as duas imagens? Porque não sobrou nenhum templo de Atena do período arcaico, não chegou até nós. Então nós temos essa reconstituição que está muito bem feita, e eu trouxe o Templo da Concórdia porque ele é muito parecido com o Templo de Atena. Só para a gente ter uma ideia. Os dois são de estilo dórico. Eles são extremamente parecidos. Se a gente olhar, parece até mesmo. Se eu não falasse que o templo da Atenai ali era uma reconstituição e não colocasse nenhuma legenda, vocês poderiam até falar que era o mesmo. E também é interessante nessa fotografia do Templo da Concórdia a noção de escala que a gente tem. A gente consegue perceber com essas pessoas servindo de escala para a gente que o templo é monumental. Olha o tamanho daquela coluna. Ela é pelo menos 3 vezes maior do que as pessoas. Então aí sim, se isso aparecesse para a gente ia catalogar como monumental. E o santuário? O que raios é o santuário? O santuário, gente, é tudo isso que eu falei e um pouco mais. O santuário, ele é muito bem delimitado. Então no santuário você tem o têmenos, a área do santuário. O santuário ele é muito bem delimitado tanto por oroi, que eram marcadores na forma de rochas, ou por um muro, que a gente chama de períbolos. Dentro desse santuário, nós podemos encontrar templos, inclusive de divindades que não são aquela que é titular do santuário. Por exemplo, num santuário dedicado a Atena, eu posso encontrar templos de Zeus, templos de Hefesto, assim como altares também, a Hefesto, a Zeus, a Apolo, a outras divindades. Também podemos encontrar edifícios ali para dormitório de sacerdote. Podemos encontrar tesouros, uma espécie de administração do templo. Quanto às atividades que eram realizadas nos santuários gregos, nós podemos destacar competições atléticas, competições dramáticas e a própria atividade religiosa. Então, no santuário grego aconteciam muitas atividades, mas tinha umas que não podiam. Por exemplo, vamos falar das restrições. Nada de sexo, nenhum tipo de relação sexual, nem nascimento, nem morte. Qualquer uma dessas profanações dentro de um santuário grego, para o grego, essa ofensa seria tão grande à divindade, que a divindade enfurecida poderia castigar não somente aquele indivíduo que fez isso, mas a cidade inteira. Então era bom tomar cuidado com o que você fazia dentro do santuário. Por isso, não raramente, existia água nas proximidades do santuário para que você pudesse se purificar antes de entrar. Essa imagem do santuário eu também tirei mas eu tirei do glossário ilustrado do Labeca. Muito interessante, porque dá para você ver que tem diversas estruturas dentro desse santuário grego. Só para não ficar muito longo, porque depois eu pretendo fazer uma versão estendida da pesquisa, estou pensando em como fatiar ela primeiro,
Vamos falar um pouco dos nossos resultados desse nosso primeiro ano de pesquisa. Então a gente percebeu que dos 138 locais que a Veronese catalogou, que ela trabalhou no livro dela, nós constatamos que 10 eram dedicados à deusa Atena. E o que nós temos de material votivo desses locais? De materiais que eram dedicados, que foram dedicados à deusa? Nós temos por essa tabela aí, essa tabela é muito maior do que ela está aí, eu cortei, mas aí está o essencial e o mais importante, os 3 pontos que eu quero ressaltar. O primeiro deles é que nós temos uma abundância de armas. Aí eu posso dizer armas, tanto pontas de lança, que tem pra caramba, lanças, espadas, escudos. Casmene é a Poiquia que tem o maior conjunto votivo na forma de armas dedicados a Atena de toda a Sicília. Nós também temos uma abundância de estatuetas, aí estatuetas tanto da divindade quanto de estatuetas femininas, em terracota, em metal e em argila. Nós temos também, como um terceiro elemento que abunda nesses locais sagrados, a cerâmica. Cerâmica de todo tipo. Cerâmica pintada, cerâmica não pintada, fragmentos, o próprio vaso mesmo inteiro. Nós temos também cerâmica com inscrição, cerâmica sem inscrição. Cerâmica é uma coisa que abunda dentro do material votivo que nós encontramos. Nessa próxima página de resultados tem 2 tabelas, uma delas é sobre o contexto geomorfológico e a outra é sobre a posição desses locais sagrados dentro ali da Poiquia. O que nós percebemos só de bater o olho na tabela, desculpe. Na tabela nós temos que a maioria dos locais sagrados de Atena estão situados na Acrópole, ou seja, na parte urbana da cidade e no ponto mais alto dessa parte urbana da cidade, que a gente chama de haste, mas esse ponto mais alto da haste nós chamamos de Acrópole. Existe uma implicação do porquê disso, uma interpretação que a gente pode tentar esboçar sobre isso. Já chego nela. Uma coisa que eu quero ressaltar, eu quero que vocês olhem a segunda tabela, naquele único local sagrado ali, catalogado no Oeste Urbano, que é de Selinote 1, uma das regiões de Selinote. Esse local, a gente não tem certeza, a Veronese também não nos dá certeza, e eu também não encontrei em outros autores, se esse santuário é de Atena ou de um outro deus. Inclusive, a Veronese comenta que ele pode ter sido dedicado a Dioniso, mas encontraram uma estatueta de Atena nesse local. Não tinha dedicação, porque quando tem dedicação é um indício muito forte nosso da titularidade do local, aquele deus que foi agraciado com oferenda e a inscrição. Foi só encontrado uma estatueta, por isso que ela fala que pode ser um indício forte de ser de Atena. A orientação dos locais sagrados de Atena é a última tabela que eu vou jogar aqui para vocês hoje. Nós temos que, quanto à orientação dos locais e das estruturas, tanto os templos, quanto o próprio santuário, quanto os naiscos, que eram edifícios menores, nós temos que a maioria desses locais sagrados, dessas estruturas, elas estão orientadas no sentido leste-oeste. Guardem essa informação. Mesmo quando elas estão inclinadas, como naquele caso que a gente viu de Himera, a entrada, por exemplo, do templo é sempre a leste. Há um motivo disso ocorrer e decorre de uma especificidade do culto olímpico. Nesse próximo slide, então, nós temos um esquema espacial do culto olímpico. Essa imagem aí é minha, fui eu que montei, mas eu achei que ficou bem bonita, viu? Achei que ficou bem bonita. Temos ali Atena, a imagem de culto, um solzinho que ficou muito legal. É de minha autoria mesmo. Fiz sozinho, sem ajuda de ninguém. Mentira, o computador que fez para mim. Voltando aqui, para não divagar muito, é mais ou menos esse o esquema do culto olímpico, ou seja, no qual Atena está inserida. É uma regra, Felipe? Não é uma regra. O mundo grego é extremamente diverso, mas de modo geral, o culto olímpico acontecia assim. A Álvares, na dissertação de mestrado dela, ela fala um pouco para a gente como funcionava, e eu vou falar para vocês aqui. Os devotos, eles vinham até o santuário carregando as suas oferendas, os boizinhos, os outros animaizinhos que fossem ser sacrificados, os cereais, cerâmica, eles vinham até o santuário. Eles vinham até o santuário pela manhã, no amanhecer. Aonde que o sol está no amanhecer? No leste. Guardem essa informação. Os devotos então se posicionavam de costas para a entrada do templo,
consequentemente de costas para a imagem de culto e de frente para o altar e o sacerdote. O sacerdote então jogava ali farinha em cima do altar, jogava farinha no animalzinho que fosse ser sacrificado. Não é uma espécie de tempero não, viu gente? É só ritual. Virava a cabeça do animal para que o animal vislumbrasse o firmamento e então ele degolava o animal. O animalzinho morria ali devagar, de forma demorada e dolorida, coitado. Mas o que a gente pode imaginar, o que a gente pode depreender sobre essa ação ritual? Para o grego, a imagem, a divindade, ela não estava na imagem de culto lá atrás. Para o grego, a divindade estava no firmamento nesse momento. E ela, vendo aquela ação ritual, se ela se sentisse contemplada, se ela sentisse que foi o suficiente, em linguagem atual, se ela desse um curtir, então ela emanaria sua energia para a imagem de culto que está atrás do fiel, do devoto, e recarregaria essa imagem como uma espécie de bateria, que depois de terminado o ritual, essa imagem já recarregada, ela poderia prover para aquela comunidade benefícios. Melhorar na colheita, né, impedir que seja invadida por bárbaros, né, por povos inimigos e tudo mais. O que é interessante disso? Sobre o próprio da carne do animal ali. A carne do animal ela podia ser consumida, mas ela não poderia ser consumida fora dos limites do santuário. Então não dá para você fazer uma marmitinha e levar para casa. Você tinha que comer lá. Outra coisa, os ossos e a gordura, eles continuavam queimando ali no braseiro. E essa fumacinha, esse cheirinho em termos... Bom, esse cheirinho de churrasco de gato ia subindo e essa fumaça agradaria aos deuses, na cabeça do grego. Entenderam? É por isso que é pelo menos coerente que os santuários, que os naíscos, que os templos, eles tenham essa orientação leste-oeste. Porque é bastante coerente, facilita bastante para o próprio culto olímpico. E a gente percebeu que muitos locais sagrados que a gente estudou, aparecia essa orientação. Lembro, não é uma regra. O mundo grego é extremamente diverso. Bem, nesse próximo slide agora, já finalizando, temos o estado atual da nossa pesquisa. Um resumão só recapitulando para a gente concluir. Temos que a maioria dos locais sagrados estão orientados no sentido leste-oeste, como a gente acabou de falar, que a maioria deles estão situadas na parte urbana da cidade, da polis, eles estão a maioria deles na haste e na acrópole, no ponto mais alto. O material votivo, o mais abundante, os três mais abundantes, eu destaquei as cerâmicas, as estatuetas e as armas. Agora vamos entender como que o grego, o que a gente pode depreender desses dados? Como que o grego da Sicília via a deusa Atena? A deusa Atena na Sicília, pelos dados que nós observamos, ela era muito mais adorada pelos seus atributos como deusa da vitória, protetora da cidade. Elas têm santuários lá no ponto mais alto da cidade. Ela consegue olhar a cidade inteira. Ela protege aquele lugar na cabeça do grego. E, um último ponto, mas não menos importante, ela é adorada como uma deusa da guerra. E por que uma deusa da guerra? Por que esse clamor bélico? Por que essa adoração ao atributo bélico de Atena? Aí eu posso dizer para vocês que a Sicília, nesse momento, ela não é um ambiente estável. Ela tem uma certa hostilidade acontecendo ali. Por quê? Temos ali os gregos, certo? Nas apoiquias. Tem também ali os indígenas. E ali eu digo indígenas não no sentido de índio. Não pensem no nosso índio. Indígenas a gente usa para os povos que estavam ali antes dos gregos chegarem. E nós também temos a presença cartaginesa lá no extremo ocidente, em Lilibeu e Mótia, como eu falei. Ali, a dinâmica entre esses povos, os contatos variavam desde alianças, trocas de mercadoria, se a gente puder chamar assim, casamentos, até o conflito bélico. Eles estavam brigando pra caramba entre si. E os gregos conseguiam às vezes brigar entre eles, conseguiam brigar com os indígenas e com os cartagineses. Então imagino eu que seja pelo menos coerente querer ganhar as graças de uma deusa da guerra. E nesse ponto os deuses preferiam muito mais Atena do que Ares.
Então era interessante. Posso até desenvolver isso num outro vídeo, por que eles preferiam Atena do que Ares. Como próximos passos da pesquisa, nós temos o intuito de analisar as cidades-mães, as metrópoles, de onde vieram esses colonos, de onde vieram essas pessoas, que não teve como fugir do termo colono. Por quê? Vamos ver como que está lá organizado o espaço sagrado dessas cidades-mães, como que era o culto de Atena lá, e comparar com esse que a gente encontrou aqui na Sicília. Imagino que existam diferenças, porque a Sicília está em um outro local, uma outra realidade física, uma outra realidade em termos de contato com povos, como eu acabei de falar, mas a gente também sabe que existe um eco religioso da metrópole. O quão forte é esse eco é o que a gente quer saber. E também temos interesse de analisar umas estatuetas, acredito que são todas de terracota, aqui do acervo do MAI. Elas foram catalogadas como sendo de Atena. E como a gente viu, esse tipo de material votivo abunda nos nossos locais sagrados. Aqui tem só um fragmento da bibliografia. Quem quiser a bibliografia, indicações ou a bibliografia mais completa, é só mandar um comentário, mandar um e-mail. Eu posso indicar algumas coisas que eu saiba. Aqui foi só um aperitivo, é só um aperitivo da bibliografia. Então, gente, é isso que eu queria falar nessa primeira comunicação. Penso em fazer um vídeo mais estendido sobre isso, falando da pesquisa inteira, fatiadinho por temas. E é isso, obrigado pela atenção.